Gente, olá, como vai? Tudo bem? Passando aqui para a gente partilhar uma porção bíblica e também um assunto que me veio ao coração. Sobre é fácil continuar quando está tudo bem, mas é muito difícil ou doloroso quando vai tudo mal. Me recordo aqui do fato em que Davi, quando vai a Abinadab buscar a Arca da Aliança para trazer para Jerusalém. Essa arca, conforme a Bíblia diz, ficou perdida por volta de 20 anos. Mas a história diz, do tempo em que ela foi tomada até o momento da restituição, são 62 anos. Não vem ao caso a idade ou a época em que a arca ficou fora do arraial, mas a forma como estava dando certo para Davi. Davi era realmente um rei, e no capítulo 5 de 2 Samuel ele é ungido rei, e ele começa, conquista Sião. Davi é reconhecido aqui nas suas batalhas, e ele começa então a fazer coisas grandiosas, inclusive derrotar os filisteus, que eram aqueles que tinham saqueado a Arca da Aliança. Quando Davi traz a arca de lá, acontece um fato inusitado. A arca estava sobre um carro novo e os bois puxavam. Mas quando chegou na eira de Nacon, esses bois tropeçaram. E Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, que conviveu com essa arca esse tempo todo, estendeu a mão para segurar a arca, e no texto diz que Uzá faltou com reverência pelo fato de querer segurar a arca com sua própria mão, e Deus tirou-lhe a vida ali. Na verdade, a Bíblia diz que Deus ficou irado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. É sobre continuar quando está tudo bem e ter que parar quando está tudo ficando mal. Davi, ele fica irado. No versículo posterior diz que Davi ficou irado com o Senhor. Olha o que diz assim: Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? É sobre isso. Davi é interrompido na sua trajetória, cheio de boas vontades. Davi estava fazendo a coisa certa, restituir a arca para a sua nação de origem, né? Que era o símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança, ou a Arca da Presença, como alguns chamam. Mas aí Deus para o cortejo, a alegoria, aquele canto, né? Aquela coisa maravilhosa que ele estava fazendo. Então Davi pergunta: como poderei levar a Arca do Senhor para Jerusalém? Significa que Deus tem hora que Ele vai parar a nossa trajetória, o nosso caminho, os nossos planos, de alguma forma, para a gente poder enxergar e notar de fato o que está acontecendo. Porque aparentemente estava tudo certo, estava tudo bem, tanto para Davi quanto para o povo de Israel. Estava tudo correto. Primeiro porque o povo estava inebriado por uma ação do rei Davi. Ele estava trazendo de volta a arca que havia sido roubada. Símbolo da presença. Mas faltou-lhe uma coisa. Estava indo tudo bem até que Uzá morre. E aí Davi procura qual era a forma de trazer então essa arca. E ele vai aos sacerdotes. Então os sacerdotes, os levitas, lhe dizem como deveria. A cada 6 passos, no 7º deveria haver um sacrifício. Deveria levantar um sacrifício ao Senhor. E Davi ficou muito chocado naquele dia. A nação de Israel também. A morte de um rapaz cheio de boas intenções não foi o suficiente. Deus havia falado que não era dessa forma. A Arca da Aliança não poderia ser levada pelo lombo de animais, mas sim por levitas, homens que Deus separou. Isso para nós remonta e traz, né, um paralelo para a nossa vida, que muitas vezes nós continuamos levando a nossa vida como nós achamos que deve ser.
até o momento em que o Senhor para a festa. É fácil continuar quando tudo está dando certo. Fácil continuar a nossa vida, os projetos. É fácil continuar mentindo quando ainda está funcionando. É fácil ter uma postura de dualidade quando tudo ainda está funcionando e dando certo. É fácil ter um pé na igreja e outro no mundo quando tudo ainda está dando certo e funcionando. É fácil fazer negócios dobre ou com más intenções até que tudo vai dando certo. Mas nesse dia não se trata de negócios impuros. Eles estavam fazendo a coisa certa, mas de forma errada. O Senhor tinha um estilo para poder estabelecer como deveria ser carregada a arca. Isso eu quero trazer para nós, que também significa qualidade. A forma como Deus queria ser tratado pelo povo, que agora não só um móvel coberto por ouro, e lá dentro o pote de maná, a vara de Arão e as segundas tábuas da lei que Moisés reescreveu ou anunciou ao povo. Não significa isso. Significa a forma como a gente, ou como eles também, estavam tratando a presença de Deus. Isso traz para nós uma reflexão que muitas vezes fora da presença do Senhor dá certo, muita coisa vai dar certo. E a gente continua. Mesmo às vezes em desobediência, a gente continua. Mas chega um dia que Deus para a carroça em que os bois vai levar na presença. A gente toma a ceia, sim, até o dia que der certo, mesmo com a vida errada. A gente faz parte de uma igreja e dissimula o mal ou as más conversações até o dia que dá certo. A gente se distancia de Deus até o dia que dá certo. A gente fica em casa, a gente não ora, não lê Bíblia, não consagra mais, não busca o Senhor, não reverencia a sua presença, até o dia que dá certo. Mas chega um dia que Deus para o carro que leva a presença. Tem um dia que Deus nos coloca para pensar, nos coloca numa cama, nos coloca no hospital, nos coloca numa situação difícil para a gente olhar para Ele. Então pergunto, como Davi, como eu posso carregar a presença? O que eu faço então? Qual é a forma de carregar essa arca? Então é dito para ele a forma correta e como fazer. Muitos de nós talvez estamos vivendo até o tempo que Deus para as nossas festas, nossa carreata, nossa procissão. Mas é um dia que Deus vai parar. Se nós acharmos que pelo fato de estar dando tudo certo, Deus está se agradando, tem um outro lado. Possivelmente Deus não está se agradando de tudo. Eu começo a imaginar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem em que Deus tinha prazer. Davi, pensa num cara extremo, assim, top. Um homem que foi ungido, a Bíblia diz, o Senhor achou Davi, achei meu servo Davi, e com meu santo óleo o ungi. Versículo 20, Salmo 89, versículo 20. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. Será que alguém sendo separado, tendo toda a história de batalhas, de adoração, da forma como servia a Deus, ao tocar sua harpa, ao escrever seus louvores, ao matar o urso, ao matar o leão, depois matar o gigante Golias? Como que Deus, mesmo assim, ainda
não está contente com a forma como Davi está levando a arca. Eu, aqui comigo, com meus botões, eu penso, Deus não negocia princípios. Aquilo que Ele estabeleceu será eterno. Deus não muda. Por isso que Davi deveria ser interrompido, porque não basta ser rei e fazer do jeito que acha. Não basta ser pastor e achar que sabe todas as receitas e fazer do jeito que lhe apraz. Não basta ser um líder e fazer como lhe convém. Não basta ser liderado e viver como lhe apraz. Aqui fica claro que Deus sim pode até permitir a gente ir, fazer, pode ficar à vontade. Porque para Deus não existia mais indignação, falo isso agora de Deus, da arca está num terreno onde ela não foi destinada para estar lá. E é engraçado que mesmo lá onde ela estava, começou a trazer problemas para o povo, para os filisteus. Mas aí, quando ela sai de lá, vem e causa também problema no povo de Israel. Deus estava, de certa forma, acordando o povo para entender que não basta estar dando certo, tem que agradar a Deus. Não basta estar funcionando os resultados da igreja que você está fazendo. Não basta. Tem que ser dentro da vontade de Deus. E ela é plena, ela é perfeita e agradável. E se na nossa vida Deus precisar chocar a nossa vida para a gente parar aquilo que por pensarmos que está dando certo, Deus está se agradando, Deus vai parar. Deus para, porque não é pelo tempo de conhecimento de Davi, por ele estar dançando diante da arca, por ele estar festejando, não. Não é porque ele está trazendo a arca de volta ao arraial do povo de Israel, não é por isso. Deus não se compra, Deus não se vende, Deus não muda. É aquilo que ele estabeleceu, será, sempre será. Deus não vai mudar. E naquele dia, um homem, segundo o coração de Deus, o rei Davi, tem os seus planos frustrados diante de toda a comunidade de Israel. Não basta a gente pensar que está funcionando. Temos que entender a vontade de Deus. É assim que o Senhor quer, Pai? É assim a sua vontade? Temos que estar muito pronto para isso. Porque, entendendo Deus, a sua soberania, de repente Ele vai parar o carro para que a gente entenda que tem uma forma como conduzir a arca do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te dê vitória e que você entenda que não pelo fato de estar funcionando, está dando certo. Não pelo fato de estar dando certo, está funcionando também. E aqui fica claro, com essa jornada de Davi e a morte de Uzá, que o Senhor não se agradou da forma como estava sendo tratado. Por isso, ao usar o nome do Senhor, Deus, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes nós não nos preocupamos, porque está dando certo. A gente vai lá, toma aquela bebidinha, volta para a igreja, está dando certo. E talvez vai num motel, ou tem relacionamentos extra, né, conjugais, está funcionando. Mas chega um dia que Deus para o cortejo. Estou falando isso aqui porque eu entendo que Deus precisa ser reverenciado, respeitado, honrado e, acima de tudo, obedecido. Naquilo que Ele estabeleceu, naquilo que Ele disse que deve ser, não podemos mudar nem ultrajar. Devemos fazer assim a vontade dEle, aquilo que Ele disse e como deve ser feito. Que nenhum de nós venhamos medir se Deus está contente com o que fazemos, porque está dando certo, porque estamos indo. Mas no dia que os bois tropeçarem, aí virá lá no subconsciente dizendo, vai boi, o que significa? Vai irracional, vai boi. Quantos de nós estamos irracionalmente levando à frente, adiante, vai boi? É isso que ele está dizendo. Vai boi. Naquele dia Deus parou. Davi ficou chocado.
mas procurou saber como agradar a Deus. E assim ele fez. Aqui no texto de 2 Samuel, é tão poderoso que quando ele faz a coisa certa, olha só, que quando ele faz a coisa certa, ele está cantando diante do Senhor, mas ele ainda tem autoridade. Mical é repreendida por Davi, porque quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa da casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Davi reconhece, mas uma coisa ele diz: quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Então ele está dizendo: terei filhos. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deus fechou a madre de Mical, porque ela se levantou contra o ungido de Deus. Olha como que é engraçado Deus de princípio. Davi erra, sim, ao levar a arca de qualquer jeito. Depois ele busca o Senhor, veste uma estola sacerdotal, ele adora diante do Senhor, faz conforme era a regra, Deus se agrada. Mas a mulher dele, do outro lado, critica a sua ação, critica a forma como ele estava adorando a Deus. E então ele diz que diante do Senhor ele fez isso, ainda faria muito mais, se humilharia muito mais, porque a despeito do que ele passou, ele tinha dito assim: farei muito mais. Davi sabia como se humilhar, Davi sabia como parar. Davi não era teimoso de continuar. Então, ele ainda era um homem com muita autoridade. E aí a madre de Mical é fechada. Ela foi incapaz de dar filhos ao seu esposo Davi. Significa aqui que mesmo diante da tragédia que Davi sofreu, ele ainda tinha um coração de adorador voltado a Deus. Davi, ele sabia como agradar a Deus. Ele não levava no peito, ele não ia adiante. Davi sabia a hora de parar. E você? Sabe a hora de parar? Levando a arca de qualquer jeito. Você sabe a hora de parar? Levando a sua vida de qualquer jeito, seu ministério de qualquer jeito. Você sabe a hora de parar? Aprendamos aqui uma lição com Davi. Davi nos ensina muito sobre o fato das suas quedas, mas também das suas humilhações e como se achegar a Deus. Como agradar a Deus. E olha que essa não foi a primeira de Davi. Davi teve situações tenebrosas que ele viveu, mas em todas elas ele não levou adiante. Ele parou. Ele não se favoreceu quando ele era o que cometia o delito. Ele sim. Ele nunca se posou de vítima. Ele disse: sou eu entendo. Eu pergunto: que esfera de líder ou de liderança você, nós, você está vivendo, estamos vivendo, ou não paramos de jeito nenhum? Continuamos? Como que a gente faz? A melhor coisa que tem é fazer a coisa certa. Isso não tem dor, não tem peso, é a melhor maneira. E é confortável e agradável. Por isso imagino como Davi dançou naquele dia por saber que estava fazendo a coisa certa agora e sem medo, sem espanto. Fica a lição para nós, para que a gente fique em paz. Quem faz a vontade de Deus, quem age corretamente, está em paz. Está em paz no seu coração. Mas engraçado que mesmo quando Davi comete um delito, vem a espada do Senhor para a sua casa, mas antes Deus faz a ele escolhas. Põe para ele escolhas. Escolha o que você quer. Na mão do homem? Não, que o homem é mau demais. Me põe na sua mão. Eu quero ficar na mão do Senhor.
porque o Senhor é misericordioso. E foi assim que Deus fez. Davi, ele sabia como recomeçar, sabia como fazer a coisa certa, sabia como se humilhar, sabia como agradar o coração de Deus. E ele faz isso. E outra vez, aqui no capítulo 26, ainda desse texto, se eu não me engano, Davi ele sai para a eira de Araúna e vai ofertar um sacrifício ao Senhor. Desculpa, no capítulo 24 de 2 Samuel. Diz assim: naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Quando ele chega lá, o dono da eira, ao encontrá-lo, diz assim: meu rei, aos pés deles, o que tu precisas? Está aqui o teu dispor, o teu servo. Tome o que o Senhor quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais, a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei Araúna, Araúna foi e ofereceu a ele. E acrescentou ainda: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém, Davi disse: não, eu vou comprar de você. Eu quero pagar por tudo, porque jamais oferecerei a Deus uma oferta que não me custe nada. Está vendo o que é o homem? E assim Davi comprou. Mas ele insistiu, mas Davi comprou. Pagou, comprou os bois, tudo, fez a oferta ao Senhor, fez o holocausto. Para aplacar a ira de Deus por um ato que ele tinha feito. Porque quando ele escolhe o castigo de Deus, Deus faz uma escolha para ele. Deus faz uma escolha para ele. Por quê? Porque ele faz o recenseamento do povo. Ele conta o povo que ele tinha. Eu acho que ele queria medir o grau de aceitação, do seu poder, de pessoas que o seguiam, o nível de líder, né? Pelo número de pessoas. Ele faz o recenseamento do povo e Deus mata muita gente. Aqui, se você analisar outra vez, Davi sofre um baque outra vez. E Deus outra vez pune Davi. Isso é muito interessante, que essas histórias aqui mostram o homem que sabia parar, mesmo quando tudo estava dando certo. E diz assim, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe dos exércitos. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade. E foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram a Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, onde saíram para o sul de Judá e Berseba. Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500.000. Ele queria saber o quão grande ele era. Ele queria saber o quão poderoso ele era. Por isso, o tema dessa palavra é fácil continuar quando está tudo certo, mas é doloroso quando está tudo errado. E aí, Davi escolhe o castigo e Deus fala para ele o que ele quer. Deus dá para ele escolhas e ele escolhe algo. Ele diz assim: estou muito angustiado, porém é possível ou preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Ai!
Tem hora que o Senhor para os nossos planos. Para. E se você ou eu, se você continuar em desobediência, Deus vai parar a sua caminhada. Deus parou de Davi, não poupará nenhum outro. Deus vai parar a sua caminhada se você não entender. Porque quando está tudo bem é fácil. Davi continuou quando estava tudo funcionando. Mas teve uma hora que quando deu errado ele parou. Teve que parar. Então fica aqui a dica. Não vá adiante se não está funcionando. Se não está dando certo. Peça ao Senhor as orientações necessárias para continuar. Como eu devo fazer, Pai? Como eu devo fazer, Senhor? Como é a sua vontade? Como deve ser? É necessário. E aqui fica a história do rei mais amado de Israel, que mesmo assim, sendo escolhido por Deus, ungido por Deus, sendo o rei mais amado, Deus não o poupou quando ele achou que pelos resultados estava dando certo. Não meça a sua vida pelos resultados. Nem sempre os resultados dizem que estamos fazendo a coisa certa. Nem sempre. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, e que nós possamos amá-lo acima de tudo, mas andar na sua vontade, dirigido por Ele, fazendo o que lhe agrada, como Ele quer. Assim como Noé, que não mudou as medidas da arca, mas fez conforme Deus tinha mandado, sejamos assim também. Não mude, faça o que Deus diz. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Pastor Jonas, um abraço a todos.